Vou mostrar para vocês um diagrama que eu montei que consegue estabelecer uma relação entre as coisas tratadas nesse capítulo. Vejam só. O vórtice, né? O nosso foco aqui é o vórtice, certo? Então, esse vórtice, deixa eu colocar a minha carinha aqui. Esse vórtice que a gente está estudando, ele não é uma coisa distante de você. Você está a todo momento vivenciando o seu vórtice, só que você não tem consciência disso. Por isso, você vai vivendo cegamente, sem saber se orientar na vida. Então, o vórtice, né, não é só um vórtice físico, o vórtice é psíquico, sobretudo, né? É um vórtice sociológico, né? Um movimento social pode ser visto como um vórtice, certo? Então, esse vórtice, ele está exprimindo alguma coisa, ele é a manifestação de alguma coisa mais profunda. Eu vou falar aqui que ele exprime uma vontade que está em operação, ele está exprimindo isso. A expressão não é exatamente o que é essa vontade, mas lhe dá uma ideia do que seja essa vontade. E essa vontade de você fazer alguma coisa, ela acaba se materializando e moldando esse vórtice seu, o vórtice da sua vida, do movimento da sua vida, da sua trajetória de vida. Então você tem aqui um sistema que se retroalimenta, é retroalimentado, fechado em si mesmo. Quer dizer, o vórtice e a vontade estão se reforçando continuamente e coevoluindo, né? Se desenvolvendo ao longo do tempo em conjunto. E esse sistema de vórtice e vontade operante, né? A vontade cria o vórtice que vai exprimindo essa vontade ela vai se concretizar uma hora num destino, né? Um tufão que surge, uma hora ele se manifesta, causa o seu rastro de destruição, geralmente, né? E daí ele se extingue em algum momento, né? Ele vai se extinguir em algum lugar, de alguma forma, ele vai ter percorrido uma trajetória. Esse tufãozinho, né? Esse ciclone, esse tsunami que a gente está usando aqui no plano físico, né? Está dando exemplos no mundo físico. Você precisa começar a aprender a ver no mundo metafísico, né? Seja uma corrente filosófica, uma teoria científica, um movimento social, uma ideia, uma ideologia, né? Política, um psiquismo seu que vai se desenvolvendo. Então, você vai ter que aprender a colocar isso, a observar em termos metafísicos, que é o que nos interessa aqui. Esse destino, ele se viabiliza por experiências, né? O destino lhe traz uma experiência das coisas, né? E o processo dessa vontade estar se te colocando numa trajetória que vai te gerar um destino. Isso é viabilizado, né? Viabiliza a dor. Né? Você sempre vai ter dor com suas experiências. Pode ser mais sutil, mais grosseira, né? Um intermediário. Mas sempre você vai ter alguma coisa não tão agradável, né? Com essas experiências. Então, e essas experiências, elas são importantíssimas para a nossa evolução. Se a gente quiser não ter dor, a gente fica parado e tenta se fechar para tudo. Mas a gente não evolui. Então a gente se joga sempre num turbilhão de alguma forma. Então essas experiências, elas realimentam esse vórtice. Não é só a vontade operante que vai determinar, né, o que você quer fazer, né, na sua vida, vai determinar esse vórtice. Mas não é só isso. É também suas dores, né, as experiências que você está tendo do meio, elas também vão influenciar o vórtice de sua vida. Então, isso aqui é muito interessante, né? Você tem um ciclo pequeno e um ciclo maior, que envolve o meio, né? Outras
espíritos, né, interagindo através do meio, que vai influenciar como é que você está tendo a sua dinâmica evolutiva. Então você tem coisas aí, todos esses elementos que eu tracei fazem parte da vida de um ser humano, né? Especialmente da vida no nível humano. Então você tem as mais diversas casos você pode encaixar aqui, né? Esse é um esquema universal de desenvolvimento fenomênico. Então, isso é uma coisa, né? E a gente está falando aqui, então, de registros de movimentos. Movimentos, lembrem-se, no seu significado mais amplo possível. Bom, tudo bem. Outra questão importante também aqui, que tem muito a ver com o assunto, é sobre cisão e fusão. Né? Você separa e depois se junta. Você separa e junta. Só que cada vez que você está fazendo isso, você está gerando alguma coisa diferenciada. Então, a história da evolução nesse planeta, né, das formas vivas, vai indicando que uma característica básica de um ser vivo é a reprodução. Reprodução diz respeito a querer persistir ao longo do tempo, querer continuar existindo, né? Mesmo que não de forma individuada, né? Mas como espécie, né? E também como um indivíduo orgânico. E essa reprodução, inicialmente, ela era assexuada, o que gerava uma diferenciação bem limitada, né? Não gerava diferenciação do ponto de vista biológico. E essa reprodução, quando ela passou a ser sexuada, você teve um salto enorme, né, em termos de gerar diversidade no nosso planeta. O que acabou afetando, inclusive, os organismos que se reproduziam assexuadamente e mesmo os minérios, né, que não se reproduzem da maneira que a biologia entende. Só que nós, seres humanos, além de nos reproduzirmos de forma sexuada, a gente tem uma reprodução que é mais imaterial, muito mais imaterial, que é muito mais veloz e que tem uma dinâmica absurdamente alta em relação à reprodução biológica, seja ela sexuada ou assexuada. E essa é a reprodução cultural. Né? A cultura muda muito mais rapidamente e facilmente do que a genética. Né? A natureza, né? Os genes, né? As características biológicas do ser humano, elas também estão sujeitas à transformação. Mas o ritmo dessa transformação é tão mais lento que dá uma ideia de que é algo fixo, estático. E também a intensidade da experiência que você precisa ter para você mudar até a sua medula, né, a sua natureza, é uma experiência que deve ser tão intensa que a gente geralmente foge dela, né, e a gente só quer mudar coisas mais na superfície. O que já é difícil também, né? A mudança de cultura também é uma coisa difícil. Uma vez que você tem uma cultura, você está acostumado a fazer as coisas de um modo, vai ser difícil você mudar isso. Mas mudar isso ainda é muito mais fácil do que mudar questões que são do subconsciente, né? Questões que são do seu próprio organismo, né? Fazer ele se plasmar. Então, a gente tem uma outra grande questão aí que é muito interessante. A evolução do conceito de reprodução e também da reprodução em si, dos tipos de reprodução que a gente está fazendo, né? Então, isso é outra coisa muito interessante que vocês devem carregar, né, dentro de si ao estarem lendo esse capítulo. Bom, com isso a gente termina o conteúdo aqui e a gente a seguir vai falar sobre eletricidade globular, que foi, digamos assim, uma
protoforma de vida, né? Foi o que possibilitou o surgimento inicial das formas vivas, conforme a gente vai ver. Até lá!